que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com esse tal de efeito estufa? O que isso mexe com a minha vida? A gente não pode falar de temperatura só quando pensa no café quente ou na cervejinha gelada. Nós temos que lembrar que mesmo que não pareça, isso afeta a vida da gente no dia a dia. É alagamento, é enchente, é falta ou excesso de água, falta água para beber, falta água para produzir alimento. E a gente tem que lembrar, gente, que lavoura, que fazenda é uma empresa a céu aberto. E a pesquisa mostra que 81% dos brasileiros disseram que já sofreram com a interferência das mudanças climáticas. O alagamento, o desabamento, a falta de água, o excesso de água. 3 ações são importantes: nas práticas, nos hábitos e nas políticas. Uma coisa é rever subsídios e estímulos para poluentes. Ô gente, se a gente tem fonte de energia limpa e fonte de energia suja, é claro que a fonte de energia suja não pode ser estimulada. Subsídio ou qualquer coisa que alimente todo esse sistema não pode existir. A ideia é alimentar as fontes limpas, como os biocombustíveis, o biodiesel e o etanol, que é uma estratégia muito bacana para cada um de nós contribuir com o meio ambiente. Inclusive, se você abastecer com etanol, é uma medida rápida e prática que você pode fazer para contribuir com o clima. Inclusive a produção regenerativa, a agricultura regenerativa ficou tão famosa no mundo e que no Brasil a gente faz tão bem. Esse respeito ao solo, aos recursos hídricos, esse uso de práticas conservacionistas, esses programas conservacionistas, o uso racional de insumos agropecuários, inclusive do bioinsumos, do qual eu sou autor do projeto de lei. Outro ponto é esse crescimento baseado num padrão de consumo. Nosso padrão está muito alto, o planeta está com a língua para fora pedindo ajuda. Esse negócio de economia circular versus economia linear precisa ser pensado por nós. Linear é aquela que vai de uma ponta a outra e que acaba gerando lixo, que vai para um monte de lixão ou vai para um aterro para ser enterrado. Outra é a economia circular, aquela que estimula a redução de consumo, a reutilização, a reciclagem, sabe? Essa economia circular. Isso também precisa estar na pauta. E o Brasil é gente grande nesse assunto. Mesmo que alguns tentem nos diminuir, porque nós somos muito competitivos. A gente é muito bom para produzir no setor agropecuário. E mesmo respeitando 20% das propriedades no cerrado com a reserva legal, que é essa vegetação que fica intocável dentro das propriedades rurais, lá na região amazônica é 80% que não pode ser tocado. Mesmo preservando isso, e também as matas ciliares, as populares APPs, a gente produz muito bem. E a turma de outros países fica desesperada. Como é que esses brasileiros produzem tanto? E dia a dia, como é que esses brasileiros vão ganhando mercado e tirando os nossos produtos da prateleira? Eles tentam sujar a nossa imagem, é uma guerra comercial, não tem nada de ambiental. E eu nem vou entrar naquele assunto de que os países desenvolvidos já desmataram e agora está caindo para nós a conta de preservar. Para o Brasil em especial, para o Congo, para a Indonésia, para preservar para eles e para o mundo. Mas contribuir que é mesmo? Nada. Na hora de colocar dinheiro na mesa? Nada, nem dinheiro de troco de bala. Quem é que vai ajudar a bancar toda essa preservação, essa conservação e a cuidar dessas famílias que vivem nessas regiões? Só na região amazônica nós temos praticamente 30 milhões de brasileiros que precisam do nosso apoio e não podem ser simplesmente abandonados e cobrados por uma comunidade internacional. É aquela ideia de que quem está com a conta no vermelho não consegue pensar no verde. E essa turma toda, todos nós, precisamos participar dessas pequenas e grandes atitudes, inclusive do programa de crédito de carbono, dessa transição energética, essa política de concessões florestais. O mundo tem que acordar para isso. Nós temos um potencial verde, uma economia verde que, simultaneamente, essa economia tradicional tem seu valor. É um processo, é uma transição. O Brasil é responsável por mais ou menos 4% dos gases causadores de efeito estufa. E boa parte disso é relacionado ao desmatamento ilegal lá na Amazônia, onde o crime organizado se instalou fortemente. E as ações humanas colocam os Estados Unidos em primeiro lugar. 20% de todos os gases emitidos vêm dos Estados Unidos, mais ou menos 11, 12% vem da China, depois vem a Rússia com 7, 8% e o Brasil empatado com a Indonésia. Claro, 2 grandes países com uma grande vegetação e grandes desafios. A gente precisa de um grande pacto global para poder enfrentar essa questão climática. Precisa de financiamento para poder modernizar o nosso sistema produtivo, para poder implantar uma transição energética de verdade, para poder cuidar dessas pessoas que estão no bioma, enfim, para a gente poder fazer acontecer, para a gente poder inclusive rever padrões de consumo. Uma grande discussão ideológica, até partidária, tomou conta desse assunto e nos afastou, nos dividiu. Não nos permitiu caminhar para o mesmo lado e ter uma decisão e um pacto macro. Nós teremos Conferência do Clima, a COP30 no Brasil nesse ano. E é uma oportunidade prática, além de modernizar a legislação, de rever conceitos, nós precisamos buscar financiamento e essa é uma grande oportunidade. Nós não temos o plano B, nosso planeta é esse, é o plano A, e é por isso que a gente tem que trabalhar. Então é isso, vamos nessa? Enquanto gente madura, responsável, comprometida, vamos nessa com essa energia positiva, vamos trabalhar com essa energia limpa que nos move e nos leva para frente.